a gente falava sobre vocação, e uma coisa que o Eduardo Goya falou, ele chegou e abordou o grande mandamento da Bíblia. E qual é o maior de todos os mandamentos? E onde é que a gente encontra isso? Veja só, Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. Que interessante este texto, que fundamental. Então ele falou assim, enquanto você não tiver esse fundamento aqui, as outras coisas não estarão em ordem. Enquanto isto aqui não tiver resolvido, porque o problema é, às vezes, você quer resolver problemas na sua vida, você acha que é isso que falta, ou que é aquilo que falta. Mas, meus irmãos, essa é a base da nossa existência. Se a gente pisar na bola nesse ponto, nesse aspecto, eu diria para você, tudo mais estará perdido. Se isso aqui não for resolvido, a gente vai estar perdido no mundo. Ainda que a gente esteja ativo, fazendo, correndo e tudo mais. Vamos para o texto? Olha só. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu-lhe Jesus. Presta atenção, porque Jesus vai dizer para mim, para você, como disse para aquele escriba, fariseu, religioso, o que é a coisa mais importante da nossa vida. O mais importante é esse, disse Jesus. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ponto final. Eis aqui a coisa mais importante da tua vida. E se você estiver bulindo com isso aqui, você está azarado, você está na miséria, você pode estar rindo, você pode estar envolvido em mil coisas, mas você está enganado. Você está numa ilusão do inferno e do diabo. Aqui está o segredo da vida, a base e o fundamento da nossa existência. A primeira coisa, são dois aspectos aqui muito relevantes. E o primeiro ponto, como bem observou o pastor Eduardo Goya, é às vezes ignorado. Então a gente fala, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente já pula essa primeira parte. E o que diz a primeira parte? Tem uma coisa que não pode ser ignorada aqui. É o primeiro ponto. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, ouve o quê? O que a gente precisa ouvir? O que a gente precisa ter por convicção, por conceito, bem estabelecido, que a gente nunca pode se olvidar, nunca pode se esquecer, nunca pode menosprezar. Gente, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. É o único Senhor, é o único Senhor. Meus irmãos, não tenhais outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Eu pergunto, qual é o lugar de Deus na tua vida? O que é que você mais ama nesse mundo? Você tem outros senhores? Será que a gente já conseguiu fazer um inventário da nossa existência para saber onde é que está o nosso coração? Qual é o centro da nossa vida? Para alguns o centro da vida é o futebol. Para outro o centro da vida são os prazeres. Para outro é a família. Para outro é o trabalho. Muitas vezes os crentes estão completamente iludidos a respeito do seu relacionamento com Deus. Porque Deus não está na prioridade. Ele não é Senhor. Quanto tempo você devota às Escrituras Sagradas, por exemplo? Quanto você se devota a ouvir a palavra do Senhor? Como Deus é na sua vida o número um, o Senhor.
que comanda, o que motiva você? Qual é o seu desejo, a sua aspiração maior? Quem é o número um? Quem é o centro? Onde está fundamentada a tua vida? Qual é o alicerce da sua existência? A força motriz das suas ações e de tudo mais. Será que não existe outro Senhor? E aí o Joel, foi o Joel que chegou e falou o seguinte: às vezes, a gente vai ver o Senhor da nossa vida começando a observar o que é que ocupa mais o nosso tempo, as nossas considerações, o que fala mais alto no nosso coração. E aí, de repente, você vai ver o seguinte: veja e observe se você não tem uma devoção desmedida às redes sociais. Quanto tempo você se dedica às redes sociais, por exemplo? O Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Está entendendo? Quanta consideração sua pela família. Qual o valor que você dá para os seus filhos em relação a Deus? O Senhor é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Ouve, ó Deus. Sabe? E a nós mesmos, nossas ambições, nossos sonhos, nossas realizações, você já se entregou a Deus? Você já fez a entrega? Senhor, eu consagro, eu me rendo, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, eu nego o meu eu. Eu abraço aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero para a minha vida nada que não venha do Senhor. E o dinheiro? Qual a consideração que você tem pelo dinheiro? Quando Jesus abordou esse tema, ele disse assim: cuidado, ninguém pode servir a dois senhores, porque acabará sempre desagradando a um deles. Não podeis servir a Deus e às riquezas, e o amor ao dinheiro, raiz de todos os males. A gente vê o amor que a gente tem por Deus, quanto que a gente oferta para a igreja, ou para as coisas de Deus, ou para a caridade, o quanto do nosso compromisso está nisso. Aí, meu amigo, pode falar o que você quiser, mas se a gente não tem um coração nas coisas de Deus, a gente não tem um coração em Deus. Se você menospreza os cultos, e tem muita gente que está nos ouvindo aí que está menosprezando o culto. Eu não estou dizendo, me referindo àqueles que estão enfermos, ou àqueles que têm uma boa razão para não vir, mas tem gente fazendo pouco caso da igreja. E eu quero dizer para você o seguinte: você faz pouco caso da igreja, se você faz pouco caso dos cultos, se você faz pouco caso do corpo, você não está debaixo do cabeça. Porque quem não está ligado ao corpo, não está ligado à cabeça, e ponto final. Chegar atrasado na igreja, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, maldito o ser humano que trata as coisas de Deus como qualquer coisa, que dá qualquer coisa para Deus, que dá qualquer tempo para Deus. Maldito é. Maldito, eu não sou eu estou citando a Bíblia. Isso é um versículo bíblico. Versículo bíblico. Gente, Senhor é um só. E passa pela sua mente: quem é o Senhor da minha vida? É o dinheiro? O que é que me move? Aonde está o meu coração? Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. O C.S. Lewis conta, ainda sobre essa primeira coisa, que eu lembrei aqui. O C.S. Lewis conta de uma mulher cristã que, infortunadamente, perdeu seu filho num acidente, um filho jovem. Só que ela passou a revoltar-se contra Deus, porque Deus havia permitido que seu filho morresse. E ela amava tanto o filho, de fato ela idolatrava o filho.
que ela se revoltou contra o Criador e passou a virar as costas para Deus e blasfemava e não queria mais saber de nada. Então C.S. Lewis conta que de repente essa mulher tem uma oportunidade de ir para o céu. É como se ela morresse. Se ela morresse, Deus, por misericórdia, deu uma chance para ela chegar lá no céu. Aí o anjo está transportando ela está aí nas portas do céu. C.S. Lewis, você sabe, né? Ele é genial para contar as crônicas de Nárnia. Ele conta uma história, ele faz uma coisa, digamos, fantasiosa para falar das verdades espirituais. E aí, essa mulher agora está conversando com o anjo. Ela está meio ressabiada com o céu, porque ela sabe que Deus é o Deus do céu e ela não quer nada com Deus. Ela não está querendo ir para o céu porque ela não quer encontrar com Deus. Mas aí ela pergunta para o anjo: por acaso meu filho está lá? Ah, sim, o seu filho está aqui. Ah, então se eu for para aí, eu vou encontrar com meu filho? Sim, você vai. Ah, então certamente eu quero ir para aí. Está entendendo? Não sei se você captou a coisa. Depois ele discorre mais sobre isso. Mas essa mulher só quer Deus por causa do filho. Deus não é o número 1. Deus não tem prioridade. Deus não é Senhor. Deus é objeto, Deus é meio. Deus é um abra-te sésamo para meus sonhos, para minha realização, para aquilo que eu tenho na vida. E se você perder seus filhos, Deus te livre desse infortúnio. E se você perdesse tudo aquilo que você, de repente, bens e as coisas, função, cargo, glória, honra. Se você perdesse essas coisas, como que seguiria o seu relacionamento com Deus? Você está entendendo? Porque de repente a gente precisa ver onde é que está o nosso coração. Se Deus realmente é o Senhor, é o número 1, se a gente passaria por todo o infortúnio de Jó, e ainda ia dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o Senhor da minha vida. E em tudo isso Jó não pecou. Que a gente não precise passar por testes tão radicais, mas a gente sabe que Abraão passou por um teste radical. E ele foi fiel. Segundo ponto. Está claro que ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Repara bem, quantas palavras todo aparece aqui. E o Goya observava, ele falou assim: o que me baqueia aqui, o que me deixa estatelado é ver o todo. Ame o Senhor, esse único Senhor que a gente tem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Não é de parte do coração, nem é a maior parte do coração. Repara bem, não é parcialmente e nem quase tudo. É com todo o coração. E não para o todo por aí, né? Tem mais todo nessa história. De toda a sua alma. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E por fim, com todas as suas forças. Este é o maior mandamento. Este é o que há de mais importante, destacado no Antigo, reforçado, chancelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as forças. Ama a Deus com todas as forças. Prioriza o Senhor, seja Ele o centro. E isso precisa ser a base da sua vida. A sua vida, você está com os dias contados. Você não sabe, mas Deus sabe quanto tempo você tem ainda de vida pela frente. E não importa se é 30, 40, se é 10, se é um mês, se é uma semana. A sua vida aqui na terra é passageira e transitória. Deus é o teu Criador. E Ele te conclama. Ele, através dos profetas, te chama a razão ao centro.
Ouça, ó povo de Deus, vocês que se chamam pelo nome bendito de Cristo. O Senhor, o seu Deus, é o único Deus, único Senhor. Não terás outros deuses. Cuidado com os ídolos, cuidado com a idolatria. Ame a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo seu entendimento e com todas as suas forças. Tem uma experiência da Cristina que é muito interessante, eu não vou saber contar direito. Você está aí, Cristina? Ela gosta de servir. Vem cá, Cristina, conta essa experiência, porque eu vou contar tudo errado, depois você puxa minha orelha, né? Não estava ensaiado não, né, tia? Ela gosta de servir, ela gosta de ajudar. Hoje mesmo ela chegava na igreja, ia ver como é que estão as coisas aqui, varrer ali, arrumar alguma coisa acolá. A Núbia estava fazendo isso hoje também. Mas tem uma experiência relativa a isso, você lembra dessa experiência, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Sei. Como ele falou, né? Eu gosto de pensar assim na igreja, né? Ver um copo no chão. Eu falei, na minha casa eu não gosto de copo no chão, né? Por que eu vou gostar de ver um copo no chão na igreja e não abaixar para pegar? E assim né? E aí eu estava numa igreja e eu gostava de chegar antes para poder varrer à frente da igreja, né? Que eu acho que isso fala de nós, né? Uma calçada limpa fala do povo de Deus, aqueles que se reúnem dentro da igreja. Então eu gostava de chegar e varrer, tirar todas as folhas e tal. E aí um dia eu perguntei para Deus, falei, Senhor, será que eu faço isso? Porque a gente de vez em quando tem que se questionar, né? Por que a gente está fazendo as coisas, né? Falei, será que eu faço isso porque eu quero que as pessoas vejam que eu limpo a frente da igreja ou por amor ao Senhor? Aí ficou essa pergunta, varri e tal, beleza. Só que de repente, depois de um tempo, teve um problema naquela igreja. E as pessoas não foram legais, né? E aí eu fiquei muito triste. Aí eu fiquei, poxa, a gente faz. E o que a gente recebe em troca é ingratidão. Então, muita tristeza no meu coração. Aí só que eu cheguei na igreja e fui varrer. Aí eu falei, quer saber? Não vou varrer, não. Pessoal, não, né? Aí Deus virou para mim, sabe? Aquela pergunta que eu fiz. Deus falou, por que você está varrendo? Gente, aquilo caiu no meu coração assim, de chorar, sabe? Eu falei, meu Deus, o Senhor me mostrou. E deve ser pelo Senhor, né? E às vezes a gente pensa, né, de repente, estou fazendo por Deus. Mas e quando somos contrariados? Será que a gente continua fazendo? Né? A palavra de Deus diz, fazei tudo como que sendo para o Senhor. Então você pode ser contrariado, você pode ser pisado, você pode ser o que for. É para o Senhor, Ele não falha com a gente, né? Aí eu falei, Senhor, obrigada. Eu vou continuar varrendo a igreja, eu vou continuar fazendo, porque é para o Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. E é isso aí. Amém. Muito bem. Isso foi também um tema abordado ontem, de múltiplas formas, foi tocado nessa questão. Se nós servimos por vaidade pessoal, né? Por exibicionismo, como os fariseus faziam, né? Praticavam caridade, praticavam coisas boas, mas eles tinham por objetivo os aplausos ou a consideração da comunidade, o respeito, a honra, ou coisa assim. Então, essa crise que a Cristina passou é muito peculiar a cada um de nós. Muitas vezes a gente também se pergunta, olha, eu estou fazendo isso por quê? Será que tem... A motivação da vaidade está prevalecendo, ou se eu faço isso porque eu amo a Deus, porque Ele é o Senhor, porque eu amo sobre todas as coisas? E às vezes os testes são esses, né? De repente, diante de um dissabor ou de uma crise, vamos supor o seguinte, a igreja em breve vai fazer uma assembleia para eleição de cargos. E é uma igreja um tanto democrática nisso, então pode ser que uma pessoa que estava servindo numa condição de líder, não seja eleita e uma outra seja eleita no seu lugar.
E isso pode trazer um certo ressentimento para a parte que não foi eleita. Eu perdi, né? Os irmãos não consideraram o meu trabalho, qualquer coisa assim. Tem gente que fica acabrunhada. E antes, quando ela estava na liderança, fazia, acontecia. Mas de repente perdeu o status de líder e perdeu a paixão por fazer. E isso seria um sintoma do quê? Que está fazendo para si, que não está fazendo para Deus. Que coisa, hein? Que a vaidade está falando mais alto, que está com orgulho ferido. É um exemplo. Então, não importa se você tem digamos assim, um cargo ou não. Quem é de Deus serve com cargo ou sem cargo. Ama e é fiel. Eu tenho que ser pontual, eu tenho que ser dizimista porque eu sou líder da igreja. Não, é porque você é cristão. Pura e simplesmente porque você é de Deus. E para com essas coisas. E a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu estou no corpo de Cristo, eu tenho uma missão no mundo, eu não posso só evangelizar quando eu recebi uma incumbência. Agora você vai ser líder do ministério de evangelização. Agora eu vou passar a evangelizar. Não, você deveria ter sido eleito líder porque você já evangeliza naturalmente, porque esse é o seu coração e a sua vida. Né? Então a experiência da Cristina eu achei muito interessante, porque de repente, né, quando ela estava se sentindo desprestigiada pela turma da igreja, ela ficou, eu não vou varrer que nada, varrer para essas pessoas. Mas calma aí, para quem você está varrendo? Pergunta a Deus para ela. Eu pensava que você estava fazendo isso para mim. É verdade, é para o Senhor. Então eu não vou parar. Se é para o Senhor, eu continuo. É para Deus, não é? Por que você veio no culto? Para agradar o pastor? Normalmente não, né? Ninguém está muito preocupado com isso. Mas por que a gente vem no culto? Por que a gente está contribuindo, fazendo qualquer coisa? É porque nós amamos a Deus ou porque temos outros interesses, outra coisa, ou estamos... E de que forma fazemos isto, né? De todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Eis aqui os 2 pontos da mensagem. Deus é o único Senhor, não tenha outros deuses. Cuidado. Tem gente, e eu vejo os vícios da vida como deuses que te escravizam. Isto é libertador, isto é salvador, isto é a vida. Fora disso, é ilusão. Aqui está o segredo, eu diria o segredo da felicidade. Tem gente que não é feliz porque não tem essa base. Porque quando você tem essa base, você é feliz em toda e qualquer circunstância, em adversidades e tudo mais. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei que Deus é por mim. Eu sei que Deus está na minha vida. Eu sei o relacionamento que eu tenho com Ele. Eu sei o pacto que eu tenho com Ele. Eu sei o que Ele é para mim. Eu confio nele. Eu me entreguei a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo. E o mais Ele fará. Mas se a gente tem resistência de entregar, porque a gente desconfia que Deus seja bom, que entregar tudo para o Senhor a gente vai ficar sem nada. Hein? Quem é que primeiro deu a Ele e depois recebeu? É dele, por Ele, que são todas as coisas. As demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Prioriza o Senhor. Ama o Senhor de todo o coração. Aí você fica com medo. Eu vou amar, vou priorizar e depois eu vou me dar mal? Depois eu vou ser infeliz? Não, o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Mas para que isso aconteça, meu irmão, é entregar sonho. É entregar futuro, entregar todas as suas perspectivas na mão dEle. E agora seja feita a tua vontade, Senhor. Não a minha, mas a tua vontade. Aí você vai poder experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumprindo na sua vida. E aí você vai ter a paz de Deus que excede a todo entendimento. Aí você vai ter a certeza do amanhã. Aí você vai saber que a sua vida não é um joguete nas mãos dos homens das circunstâncias, porque você já entregou. Porque você já deu tudo. E porque agora, Senhor, eu não quero qualquer coisa para a minha vida que não seja do Senhor. Qual é o teu plano? Meu sonho era ser advogado, mas eu me entreguei e virei pastor.
Mas não quer dizer que Deus tem esse plano para você ser pastor. Para cada um de nós, Deus tem vocação, dons e planos distintos, né? Talvez você vai ser um ótimo pedreiro, vai estar ali como o Robson, ganhando o seu pão no farol, mas com dignidade, como você colocou. E é um testemunho, que você sabe que o seu testemunho, Robson, impactou Paulo e a Jane. Dignidade. Deus é o meu Senhor. Então, eu vou pautar a minha vida com dignidade. Eu vou trabalhar, e trabalhar bem não é só porque tem um supervisor me olhando. Eu vou trabalhar bem porque eu trabalho para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Seja comer, seja beber, e até mesmo comemorar o tricampeonato do Palmeiras. Seja tudo feito para a glória de Deus. É possível você se alegrar na vida e falar assim: Deus, obrigado. Embora eu sei que a maior parte do tempo eu vou perder. Por isso que eu não boto a minha fé no futebol. Se eu dependesse de ter alegria no futebol, passei minha adolescência inteira. O Maicon também, né, Maicon? 19 anos sem ganhar um título, nem o Paulistinha. Né? Mas tem gente tão fanática, tudo isso é a vida e tal. Que bobagem. Mas se você sabe levar isso na boa, se você sabe rir de você mesmo, se você sabe usar isso como... É um entretenimento social, mas não é o meu coração nisto. Jamais. E se perdesse, eu ia continuar alegre, né? Porque a alegria vem do Senhor. Em toda e qualquer circunstância, seu trabalho, a sua vida, você nos estudos, onde você está dando testemunho de Deus. Seja feito para a glória de Deus, testemunho de que Ele é o Senhor da minha vida. E é José no Egito, é José no poço, é José na casa de Potifar como escravo, é José como presidiário. E você vai vendo, José não foi ser fiel a Deus quando finalmente Deus deu para ele o governo, a autoridade. Não, ele foi fiel em todo e qualquer momento. Ele era testemunha do Senhor na casa de Potifar. Ele foi testemunha do Senhor entre os presidiários. Ele se destacou, o carcereiro confiou nele, viu que ele era honesto. Meus irmãos, em todo e qualquer tempo, seja honesto. Dê glória para o nome de Deus com as suas atitudes, com as suas reações. Como é que você reage quando você é agredido, quando você é ofendido? Reaja para a glória de Deus. Está entendendo? Em tudo dai graças. Tudo seja feito para a honra, para a glória de Deus em todo o tempo. Então você está em missão, então você tem um chamado. E o seu chamado é, acima de tudo, um chamado para o Senhor, tê-lo como o único Senhor e para amá-lo sobre todas as coisas, e que isso se cumpra na tua vida e não tem atalho. Errou nessa lição, não dá para ir para outra. É que nem fase de videogame, né? Para falar de vícios, né? Que é perigoso esse negócio do videogame. Não tem problema você jogar, que nem brincar, fazer isso por entretenimento, mas fazer isso de maneira compulsiva. Qualquer coisa que você está fazendo de maneira compulsiva é nocivo, é danoso, torna-se uma espécie de ídolo na sua vida. Mas no videogame você tem que passar de fase. Se você não passa daquela fase, você nunca vai para outra. Você não passou pela fase número 1, você não chega na 2. Não é não, pessoal? Quem sabe de videogame, você nunca vai chegar. Então tem que passar. Essa aqui é a fase número 1. Essa aqui é a base da vida. Errou aqui, aí tem gente que quer, não, eu vou pular, tudo bem, eu vou dar um jeito, eu vou dar uma garibada nessa questão, e ainda vou ser, Deus, abençoa os meus sonhos, Deus, se converta a mim, Senhor, abençoa o que eu planejo. Mas não é isso que está dizendo. Seja o Senhor na tua vida, ama Ele e deixa Ele dirigir a tua vida e obedeça. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, disse o Senhor. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, disse o Senhor. Não foi só isso que ele disse, não. João 13:17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Feliz é não o que sabe, mas o que sabe e hoje você soube e pratica. Feliz não é quem conhece, é quem obedece, é quem se enquadra. E Deus está dando uma enquadrada em
Cristo Jesus em cada um de nós. Ouve, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Ame a Ele de todo coração, alma, força, entendimento.